Eu me lembro assim que eu sempre tive esse sonho assim de me casar, de conhecer alguém, né? Aquela coisa, aquele sonho romântico. Só que ao longo dos anos, com toda a história, né, familiar e daí também tipo algumas decepções de amizade, de relacionamentos, eu lembro que eu acabei me esquecendo de muitas coisas dessas, comecei a enterrar muitos sonhos, comecei a até mesmo duvidar que Deus existisse, que algo bom poderia acontecer. Quando eu tinha 18 anos, por vir de uma família tradicionalmente cristã, eu que tive que tomar uma decisão com Deus de que eu queria segui-lo e não apenas fazer o que meus pais faziam. Foi nesse momento onde eu precisei muito de ajuda. Eu tive depressão, passei por momentos muito difíceis. E eu era muito festeira, eu tinha muito amigo, eu ia direto nas baladas e eu me lembro que eu voltei de algumas festas, assim, e eu lembro que sozinha no meu quarto eu orava, mesmo sem conhecer Deus, eu falava: Deus, se você existe, faz alguma coisa, muda minha história, muda minha vida. Foi algo muito sincero, não foi exatamente dentro de uma igreja, mas foi um clamor muito sincero do meu coração. E eu me lembro que pouco tempo depois eu conheci uma amiga na faculdade, ela começou a falar de Jesus, começou a orar por mim, e em pouco tempo eu estava num retiro, né, com ela, depois eu tive um encontro com Deus mesmo, eu tive uma experiência muito forte mesmo. Na realidade, desde cedo quis constituir família. Por volta dos meus 20 anos eu resolvi, então, agir, fazer alguma coisa, né? Eu tomei essas atitudes, eu resolvi me guardar ainda mais com propósito, porque eu sabia o que eu queria a partir daquele momento, eu sabia como isso ia acontecer e não ia ser só pelas minhas forças. Eu estava entregando aquela área nas mãos de Deus. Eu esperava que viesse dele a resposta e a direção de como fazer e com quem fazer. Nesse encontro, eu lembro que eu fui com o coração muito aberto e eu pedia muito a Deus uma grande experiência, assim, algo que me marcasse. E eu me lembro que eu estava, depois do café da manhã, num jardim, assim, num campo, eu vi uma flor, e essa flor ela tinha no jardim da minha casa quando eu era bem pequenininha, e eu comecei a me lembrar desses sonhos, eu comecei a me lembrar dessa expectativa que eu tinha quando eu era pequena, e de tudo aquilo que tinha se perdido ao longo daquele caminho, daquele tempo. E Deus começou a ministrar assim no meu coração que se eu confiasse nele, se eu me entregasse nas mãos dele, eu poderia viver tudo aquilo e seria diferente. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu tive um sonho muito diferente. Eu sonhei que eu estava na praia, que eu estava em cima de um pedaço de madeira, assim, tipo um deck, bem na beira da praia. E que chegava um carro preto, estava vestido de noivo, chegava um carro preto, saiu uma noiva, com véu, com grinalda, com véu por cima do rosto, eu não sabia quem era. E essa pessoa foi chegando, acompanhada por alguém, até que ela chegou no altar. E então ela tirou o véu, e, tipo, era a Ana, né, no meu sonho. E eu lembro que, apesar de estar casando com uma pessoa que eu não sabia quem era, quando eu vi que ela era, eu fiquei em paz, assim, eu fiquei tranquilo, tipo assim, beleza. Pode ser. Teve um dia, era Natal, assim, do ano 2012. Eu lembro que eu tava me sentindo bem sozinha, bem fraca até. E eu lembro que eu passei a tarde orando, pedindo Deus força, né? E que fizesse algo. Ela tava lá em cima, cantando. Eu pensei comigo mesmo, né? Ou eu faço algo agora, do nada, assim, ou então eu não faço nada. Fui surpreendida no final daquele culto com o Jonathan, que chegou do nada, todo sério, assim, certinho, que nem ele era. É ainda, né? E chegou com um presente, assim, ó, eu trouxe isso aqui pra você. Acho que falei poucas coisas, né? Tinha visto uma mulher, Deus estava usando ela, falei que, assim, eu acho que foi só isso, praticamente. Entreguei e saí, tipo, uma coisa
meia seca até, né? Mas foi o que eu consegui fazer naquela época. E ficou assim. Mas aí eu lembro que eu também tava naquela fase de adaptação e tal. Daí ele começou a tentar se aproximar de alguma forma. Eu falava, não vou nem cortar e também não vou nem incentivar, vou deixar do jeito que tá por enquanto. E ele começou a vir atrás, tentar marcar as coisas, e eu comecei a dar uma canseira nele. Básica, né? Meu pai veio a falecer mais ou menos também uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. E eu lembro que eu fui a Porto Alegre resolver as coisas, né, como filho mais velho. E daí eu toda comovida, né, falei, né, procurei ele, você tá tudo bem, você quer conversar, você precisa de ajuda, se precisar de alguma coisa, eu quero conversar. Bem direto. E daí a gente saiu pra tomar um café. E nessa conversa, então, eu resolvi ser muito direto com ela. Eu falei que eu gostava dela, falei que admirava, falei que via várias coisas boas nela, como ela tinha voltado diferente, que isso tinha me chamado a atenção. E nesse café ele despejou tudo, assim, eu fiquei olhando, e o que eu faço agora? Ele ficou falando como ele me via, o que ele queria, a maneira como ele sonhou. E falei que eu estava muito interessado nela. Ela só riu, não falou nada, a princípio, não tinha o que falar. Eu fiquei olhando pra ele e falei, meu Deus, o que eu faço agora? E agora? E, tipo, foi muito diferente, assim, muito diferente. Mas foi muito especial. Eu lembro que naquele dia eu olhei pra ele e falei, olha, o que eu posso te dizer hoje é que eu te acho uma pessoa bem interessante. Eu acho que fecha muita coisa, mas a gente ainda precisa se conhecer. Eu propus pra ele pra gente passar um tempo conversando. A gente se propôs a conversar mais, a gente se esforçava para isso, porque o tempo era apertado para os dois. A gente foi se aproximando um pouco mais, até o momento que a gente sentiu que a gente tinha que estar bem certo do que estava fazendo. Então a gente fez um propósito nós dois, de não se conversar, de não se ver durante uma semana. Para buscar realmente uma resposta. Eu não precisava assim que acontecesse um milagre. Eu precisava que Deus gerasse algo, uma certeza, uma convicção no meu coração. E eu lembro que naquela semana realmente aquilo aconteceu. E depois dessa uma semana, então Deus respondeu para ela da maneira que ela estava pedindo, assim como respondeu para mim. E a partir desse momento, então, nós já conversamos sobre noivado, sobre casamento. Na verdade, existia uma grande expectativa, assim, em relação... Eu fiquei muito tempo solteira, né? Sem aparecer com ninguém. Eu lembro que meu pai também, ele ficava, meu Deus, será que tem algum problema? O que essa menina tem, né? Tipo, ela nunca aparece com ninguém, aquela história. Eu olhava pra ele, eu falava, pai, se prepara, que um dia eu vou trazer uma pessoa aqui, em Goiás, pra te pedir a minha mão. Ele falava, não, filha, não espere. Por isso que ela tá solteira, tá esperando essas coisas acontecer, isso não acontece ainda. Então eu viajei pro outro lado do Brasil pra conhecer a família dela, 2 irmãos mais velhos e um pai. Pressão total, não sabia o que ia acontecer lá, como eles iam reagir. Eu não precisei pedir pra ele fazer isso, me esforçar, ele tomou essa iniciativa, que é algo até que eu gosto muito nele. E eu fui com essa ideia na cabeça, eu vou pedir ela em casamento. Não tinha nem dito pra ela esse direito ainda, ela tava esperando, eu acho, mas eu não tinha dito pra ela que eu ia fazer isso, exatamente. Eu cheguei lá e conversei com o pai dela, tive uma conversa, procurei ser sério no que eu tava falando, o pai dela não acreditou de primeira vez. Eu tive que repetir, eu quero noivar com a tua filha daqui a tantos meses. Então eu acho que ele acreditou. Aí no final ele levantou meio assustado, meio branco, né? Falou assim, caraca, que conversa. E saiu daí. E foi muito engraçado a cara do meu pai naquele dia. Eu falei, não, é isso, vamos seguir em frente e daqui pra diante só se Deus realmente impedir, mas agora nós vamos até o fim. Só se Deus realmente parar essa história, mas da nossa parte nós vamos até o fim.
rise above the way. My soul will rest in your embrace.